Olá, Caras Business começando. Você é nosso convidado para saber um pouquinho mais dessa trajetória tão inspiradora de Vinícius Mendes Lima, fundador do Grupo Besouro. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite. Espero poder inspirar algumas pessoas aí a pensar de uma forma diferente sobre empreender e transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Antes de falar especificamente do Grupo Besouro, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. Você vendeu crepe na rua, você estudou em escola pública, como é que foi teu crescimento profissional, teu aprendizado, onde o mundo se abriu de oportunidades para você? Conta um pouquinho desse início tão desafiador. Olha, cada passo foi atrás de um tipo de sonho. Muitos deles materiais, quando criança, e que almeja, por exemplo, um carrinho de controle remoto, a gasolina na época foi um dos primeiros sonhos, depois uma bicicleta legal, depois uma moto, depois um carro. E para atingir esses objetivos, eu comecei a empreender, vendendo crepe na frente de uma escola particular, eu oriundo de uma escola pública naquele momento. E daquele unidade de crepe se criou relação com as pessoas da escola, da comunidade escolar, e fui convidado a colocar essa mesma unidade em outra escola, depois em outra escola, depois entramos para dentro dessas escolas. Essa relação se transformou numa relação tão verdadeira que me convidaram a organizar um primeiro evento de formatura de uma dessas escolas, que se transformou 6 anos depois na maior produtora de formaturas do Brasil, iniciando pelo Rio Grande do Sul e depois para outros estados do Brasil em formato de franquia, qual foi a primeira franqueada da ABF no Brasil, franqueadora de produtoras de formatura no Brasil. E então essa inquietude de buscar, traçar metas, objetivos e alcançá-los é uma coisa muito minha, mas que vem de uma criação que eu sou eternamente grato dos meus pais, da minha família, dos meus avós, mas misturado com oportunidades. Então, toda essa vontade, sem oportunidades que foram batendo, também aparecendo à minha frente, talvez eu não tivesse traçado esse caminho, como tu disse, que é bonito, que é árduo, foi árduo, continua complexo, mas muito menos que no passado. São outras complexidades, mas que diferenciam empreendedores que talvez não tenham passado, né, por dificuldades de começar um negócio, por exemplo, sem investimento inicial, sem capital de giro, sem conta em banco. Ainda era um mundo muito analógico, né, do cheque. Não sou tão velho, mas também não tão novo. E então foi desafiador, mas que hoje eu encaro como ferramentas para potencializar outros empreendedores. Eles não precisam passar por isso, mas eles têm que passar por alguns processos para que eles consigam crescer de forma orgânica e organizada, e está dando certo. A gente está conseguindo formar muitos empreendedores. Porque tem uma coisa, né? Quando você fala assim, alguém fala, eu vou empreender. Tá, qual é teu capital inicial? Quantos milhões você tem para começar um negócio? E, de repente, é possível fazer de um jeito mais simples e você passa esse caminho, não é? Exatamente. Assim, sendo super sincero, qualquer tipo de empreendimento é passível de começar com baixíssimo ou nenhum investimento inicial. Se tratando do público que está nos assistindo aqui, a rede de relacionamento basta para iniciar qualquer empreendimento. Não precisa ser herdeiro. Nasci herdeiro, o que eu vou fazer com essa fortuna aqui? Por exemplo, se tu tem a facilidade para comunicação, para vendas, por exemplo, tu pode te conectar com quem já tem uma base sólida, por exemplo, em infraestrutura, recurso, capital, e tu iniciar essa ideia sem nenhum recurso, inicialmente. Vai vender uma ideia. E essa ideia se transforma em um grupo de investidores e tal, que podem fazer esse negócio sair do papel. Mas tem como tu colocar no papel e iniciar esse empreendimento sem nenhum investimento inicial. Basta as horas, energia, um trabalho árduo, suor. E vontade de aprender, né? Isso. Porque você vai ter que utilizar algumas ferramentas que talvez você ainda não tenha para aprender a tocar esse negócio. E aprender neste ponto que nós estamos falando é humildade. Reconhecer que por mais que tu já tenha, por exemplo, um familiar, ou tu já tenha tido um empreendimento em outro ramo e tenha aprendido com aquilo,
um outro segmento, tem um outro especialista, tem um outro conhecimento que tu ainda não domina, e tu tem que conseguir baixar a cabeça e falar, preciso de ajuda ou preciso estudar sobre esse segmento para poder ter sucesso no meu empreendimento. Eu imagino, Vinícius, que você não começou acertando em tudo. Eu imagino que você teve alguns fracassos. Eu queria saber qual foi a lição, quais foram as lições que você tirou desses fracassos. Acho que a humildade foi uma que você já lançou aqui de cara. Acho que é a primeira. Que existe uma cultura em países em desenvolvimento, em países até já desenvolvidos, de que o empresário é um cara muito diferenciado, acima da média de pessoas que são, por exemplo, empregadas. Não é bem assim. O empresário é o cara que teve coragem de arriscar o seu tempo, talvez recurso, em transformar a sua vida e da sua família. Mas essa transformação, ela não é do dia para a noite. Só que essa dor de compreender isso é só quem está vivendo. Porque um empreendimento pode levar 1 ano para dar certo, que é uma taxa maravilhosa de retorno sobre o investimento, assim como pode levar 10. E aí tu tem que estar planejado e preparado para isso. Mas a sociedade não está preparada para isso, porque nós não fomos formados lá na educação básica para conversar sobre isso. A gente não teve educação financeira também, né? Não teve educação financeira, empreendedora. Então, assim, a nossa conversa era, vou trabalhar em qual profissão, para quem? E para quem, né? Eu vou trabalhar para o setor público, vou trabalhar para uma empresa privada, eu quero trabalhar na empresa tal, que é gigante, tal, multinacional. Essa foi a nossa formação básica. Nossa e de algumas gerações. Agora, esta última geração, tem vários sintomas aí, mas um dos sintomas é entender que não existe só este caminho, que existe o caminho de empreender e de se transformar a sua própria realidade, traçando seus objetivos e correndo atrás desses objetivos, que é o ato de ser uma pessoa empreendedora. E eu imagino que quando você utiliza a palavra transformação, é porque não dá para levar no paralelo as duas coisas. Eu faço parte de uma grande empresa, sou funcionária e estou tocando paralelamente meu negócio. Eu tenho que escolher um santo para se dedicar, é isso? Eu diria, é meio duro, mas assim, tem que doer. Então, se tu deixa de ter a tua entrada mensal fixa do teu salário, por exemplo, e tu tem boleto para pagar, teu negócio vai funcionar em 30 dias e eu garanto. Porque tu só tem 30 dias. Se tu tiver os 3 meses do seguro-desemprego, por exemplo, então tu tem 3 meses para começar a faturar. Ou se planeja 1 ano antes, guardando um dinheirinho. Planeja no papel, porque se tu for para ação, vai faltar no trabalho e tu não vai te dedicar o suficiente para o negócio e o teu negócio vai dar errado. Tu tem que botar energia total. Se tu trabalha 8 horas no teu emprego, tu vai trabalhar com absoluta certeza pelo menos 12 no teu negócio. Sim, baixo, tá? É 15, 16, vai dormir muito pouco, por um período. E isso exige planejamento. Qual o período que eu vou precisar disso? Posso, né? Tenho saúde para isso? Tenho uma família que vai segurar a parte árdua do início do empreendimento comigo? Então, para tu se transformar nesse empresário real e transformar o teu investimento de energia, de hora, de tempo e risco, talvez, de recurso, tu precisa se dedicar até mais, eu diria muito mais do que trabalhando para outra pessoa, né, para um outro empresário. E toda essa tua expertise você coloca a serviço do Grupo Besouro. Me conta como é que surgiu essa ideia de transformar pessoas em potências, em valorizar o que elas têm de melhor e ensinar a trilhar esse caminho. Acho que a gente fez uma boa abertura, porque o que eu falei, o que nós estávamos discutindo, eu consegui traduzir ao longo de um estudo de mestrado na área de administração e marketing. Eu concluí esse estudo na Argentina, em Buenos Aires, e eu fui conhecer uma comunidade, eu nasci em uma, fui conhecer outra, eu morava no Rio de Janeiro, conhecia outra no Rio de Janeiro, e a comunidade que eu fui era muito similar à Rocinha, por exemplo, eu tinha uma amiga que tinha um X lá, vendia X gaúcho, era X da Gaúcha, e tinha fila para comer o tal do X da Gaúcha. E eu fui nessa comunidade em Buenos Aires, vi que tinha o mesmo movimento, assim, ebulição de microempreendedores. No caso da Argentina, tinha comida peruana, comida tailandesa, comida mexicana, na comunidade, restaurantezinhos de vários tipos de culinárias. Aquilo me chamou a atenção. E na Rocinha já tinha sushi, e em Porto Alegre, mas não tinha nem para
rico daí para pobre, não existia ainda, não tinha chego lá. Mas já tinha na Rocinha, então aquilo me chamou muita atenção. Tinha banco, tinha Casas Bahia, tinha diversas empresas grandes e tal, dentro da comunidade, uma comunidade que a gente enxergava na TV, tiro, morte, tráfico e tal. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, mas tem dinheiro, tem pessoas trabalhadoras. Então, se tem grana aqui dentro circulando lícita, tem mercado. Se tem mercado, alguém deve ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui entender quem eram esses empreendedores, que são esses microempreendedores. Então eu encontrei, por exemplo, na Rocinha, um empreendedor com um mercadinho de 5 metros quadrados, faturando 50 mil reais por mês. Encontrei na Argentina uma loja de insumos para fast food e tal, plástico, descartáveis e tal, que faturava equivalente a 25 mil reais por mês. E restaurantezinhos que faturavam 15, 20, 25, 30 por mês, dentro de uma comunidade que tem 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, 120 mil pessoas. Qual foi o pulo do gato ali? Aí eu vi isso tudo e pensei, cara, se esse cara não estudou e consegue faturar 25, 30, 50, imagina se ele tivesse estudado. Imagina se eu tivesse dito, cara, não pega esse dinheiro aqui, não, pega do banco aqui, alavanca aqui, faz estoque, compra na barganha, reduz o custo do teu produto, aumenta a tua margem de lucro, tal, vale a pena com esses juros. Cara, não tem noção do que eu estou falando, não terminou a escola, tem um estudo que eu fiz e tal, a maioria não tinha terminado a escola, então fiquei pensando, imagina se... E aí eu resolvi, quer saber, eu vou usar esse estudo para montar uma metodologia para ensinar estas pessoas que já tem esse talento nato, já sabe o que estão fazendo da sua forma de pensar, com a sua cultura e tal, mas que não entendem de gestão. Então é como fazer planejamento e gerir o que foi planejado com o mínimo de técnica, o mínimo de ferramenta, que é papel, o mínimo é papel e caneta. Não precisa de computador para gerir um negócio de 20 mil reais por mês, que fatura 20 mil reais por mês, mas precisa um mínimo de organização. O que é custo fixo, o que é custo variável, como reduzir custo variável, como reduzir custo fixo, como ganhar dinheiro com compra, com uma boa compra, com uma boa venda, com comunicação e tal. Que minha vida gira em torno disso, que é simples, mas para essas pessoas não. E aí essa metodologia foi testada na Argentina, testada no Rio de Janeiro, testada em São Paulo e testada no Rio Grande do Sul, em comunidades diferentes, e todas o resultado foi para cada 30 alunos que ingressam, que querem empreender e utilizam dessa metodologia para montar o seu plano de negócios, 70% destes alunos, ou seja, 22% alunos por turma, começam o empreendimento e já fatura a partir de até 3 meses após a conexão com esse plano de negócio, montar esse plano de negócio conosco. Então, nós resolvemos acompanhar esses alunos. Então, nós temos um processo de incubação de 3 meses que garante que ele vai ganhar dinheiro depois de montar esse plano de negócio. E hoje nós atendemos mais de 100 mil pessoas por ano, em 28 países diferentes, com 6 línguas, 6 idiomas diferentes, entregando conteúdo empreendedor, essa educação empreendedora com plano de negócios, utilizando essa metodologia que eu desenvolvi lá no mestrado, que se chama By Necessity Business Plan, que é uma publicação, também um livro hoje, que tem diversas plataformas, que quem já tem um pouco mais de contato com isso consegue ler e montar um plano de negócio super tranquilo. Mas a gente vai até a comunidade dar essa aula, então não vem até o nosso prédio, um prédio pomposo, no centro da cidade, que tem que ter locomoção, tem que ter alimentação para atender essa pessoa. Pelo contrário, nós vamos até do lado da casa dela. Então nós fizemos esse atendimento dentro de uma igreja, dentro de uma escola municipal. Então nós vamos até locais acessíveis para essas pessoas, para que elas não tenham chance de evadir, de não dar continuidade àquele curso, né, que nós estamos aplicando, e o acompanhamento. Tanto que a nossa taxa de evasão é menor do que 5%, que isso não existe na educação, em qualquer lugar, tipo de educação. Então, assim, de 30 alunos, 1, 2 saem, não concluem a formação, e o acompanhamento, que é durante esses 3 meses. E isso quer dizer que nós já montamos 109 mil novos negócios no Brasil, e mais alguns milhares em outros lugares do mundo. Vinícius, para a gente encerrar, qual é teu legado, qual é o teu propósito, o que você quer deixar como ensinamento para a sociedade? Que no momento em que
a população e o mundo corporativo, que é quem hoje tem mais poder aquisitivo para fazer alguma transformação mais assuntosa, compreender o potencial econômico, além do social, que é óbvio, e cultural, que se sabe, né, através do carnaval, etc., que a cultura é um ponto de ebulição em comunidades periféricas, mas que o potencial econômico é enorme, nós teremos um país diferente, porque existe a renda lícita de todo mundo que está trabalhando ali, que é 99,9% das pessoas que vivem nessa comunidade, elas podem se transformar em grandes oportunidades para grandes, para médios e pequenos empresários, mas isso tudo só funciona com uma mindset de grandes empreendedores olharem como uma oportunidade, não como um problema para a população de baixa renda do nosso país. Vinícius, parabéns. Muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço o carinho e parabéns pelo programa, que a gente possa participar em outros momentos de crescimento da empresa para transmitir o que nós viemos fazendo ao mundo. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou. Você fica agora com Parada Filosófica de Fernando Moraes. Tchau. Parada Filosófica. Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito da palavra dignidade. Que palavra bonita, né, gente? Traz tanta potência humana no sentido mais amplo da palavra. Porque apesar de tantas referências da origem da dignidade, tem uma que eu adoro e queria aqui dividir com vocês, que vem lá da origem indo-europeu. A palavra dignidade vem de dek, que significa enfeitar, embelezar e enobrecer. Olha que coisa bonita. Por isso, a gente não pode aceitar nada nessa vida que possa ferir a nossa dignidade. Porque se isso acontecer, está ferindo as nossas belezas. Para a gente esperançar dias melhores.